Sejam bem-vindos à parte 2, o segundo episódio que eu estou gravando aqui com o Bruno Finco. Já adianto, volta lá se você não assistiu a parte 1, dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana e que se conecta com essa parte 2 aqui. Mas, então, seja muito bem-vindo novamente, Bruno, e vamos embora. Vamos. Lá na parte 1, você falou pra gente que trabalhou em diversas categorias, tanto de sprint quanto de endurance, e que você trabalhou com a parte de performance engineering. Primeiro, fala mais um pouco, a gente foi bem breve, mas das categorias que você já trabalhou, eu ia falar tanto no Brasil quanto na Europa, mas já adianta vocês, esse jovem aqui já trabalhou em pistas como Spa, Le Mans, Imola, Daytona, Sebring. mas ainda não trabalhou em Interlagos. Ainda não. Chupa. Vou trabalhar, mas ainda não. Então, fala pra gente primeiro as categorias que você já trabalhou, algumas, as principais. Sim, eu acho que para um engenheiro de pista é muito interessante trabalhar em diferentes categorias, principalmente quando elas são muito diferentes no sentido de ser corridas de curta duração, endurance. Eu acho que o aprendizado que você tem em uma ou na outra você vai realmente conseguir usar dos dois lados. E algumas das que eu trabalhei foram nos Estados Unidos, trabalhei já com... As primeiras que eu trabalhei foram TCR, trabalhei também com GT World Challenge, Tá. que agora chama Blancpain na Europa, acredito, mas eu estava trabalhando na versão americana. Trabalhei na Fórmula 2, trabalhei na IMSA, foi uma experiência muito bacana também. Então, IMSA fez Ferrari, né? Isso, eu trabalhei com uma Ferrari GT3, Tá. 488 GT3, que, por exemplo, IMSA é o campeonato que tem as 24 horas de Daytona. Então foi realmente um evento que me marcou, um evento muito legal. Fiz várias outras pistas, 12 horas de Sebring, etc. Petit Le Mans, muito legal. E aí tem as categorias que eu trabalho atualmente, que são a WEC, que é a das 24 horas de Le Mans, e a ILMS, que é o campeonato europeu de endurance. Então foi muito bacana que eu fiz tanto corridas de curta duração, quanto endurance, seja de poucas horas até múltiplas corridas de 24 horas, que é uma história completamente diferente. Então esses são alguns dos campeonatos que eu trabalhei, e eu fiz tanto Data quanto Performance Engineering e Race Engineering. E também não mencionei Ferrari Challenge, que foi outro desafio interessante, corridas bem curtas, então o foco é diferente. Mas o que eu realmente sou apaixonado é Performance Engineering. Então, atualmente eu estou completamente focado em Performance Engineering. Então, explica pra gente o que seria realmente essa parte de engenharia de performance e o que seria um bom profissional, um bom engenheiro de performance. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, cada pessoa vai definir Data, Systems e Performance Engineer de uma forma diferente, né? Mas só de forma muito simplificada, o engenheiro de performance ele não estaria preocupado em fazer os sensores funcionar ou tá necessariamente avaliando vitais, às vezes sim, depende de como a equipe distribui as tarefas. Geralmente o engenheiro de performance vai estar mais focado, eu estou recebendo os dados estão certos, como que eu vou processar esses dados e fazer o carro mais rápido, mais consistente, melhorar os meus pilotos e etc, né? E então eu diria que numa versão simplificada a gente diria isso. Claro que, vamos dizer, poucas categorias você tem o luxo de uma pessoa ser só performance engineer. Geralmente você está cuidando de muitas coisas. Eu diria que qualquer coisa que a gente discutir aqui que for para a parte de performance, beleza, pelo menos os data engineers que também fazem performance, eles vão usar isso, mas só a gente não ficar limitado pensando que um engenheiro só vai estar fazendo isso necessariamente. Algumas categorias você realmente tem um engenheiro só para isso. E, cara, o que eu diria que um engenheiro precisaria para ser um bom engenheiro de performance é ter conhecimento em muitas áreas diferentes e realmente conseguir juntar tudo, que até foi uma coisa que a gente estava mencionando no primeiro episódio, né? Que eu acho que é uma coisa muito bacana e realmente é o que eu mais gosto. E que não é só analisar dado, não é só saber fazer análise de dado, é realmente entender tantas diferentes áreas
como, por exemplo, análise de dados, sim, KPIs, métricas, análise de pneu em diversos sentidos diferentes, entender aerodinâmica, powertrain, pilotagem, feedback do piloto, simulação, desenvolver ferramenta, metodologia de teste e também conseguir se comunicar com todo mundo da equipe. Então, você consegue ver que quando você quer ser um bom engenheiro de performance, não é aprender a como olhar para os dados, mas sim aprender muitas diferentes competências e conseguir colocar elas juntar elas para fazer o seu carro mais rápido. E até uma coisa que eu ia enfatizar, o ponto de um performance engineer ou de um data engineer que também faz essa parte de performance, falando dessa parte de performance, o objetivo não é análise de dado. E isso é muito bom ter em mente. O objetivo é fazer o carro rápido, consistente e ganhar. E aí, a parte de análise de dados é só uma das ferramentas que a gente vai utilizar, mas aí tem muitas outras que que eu acabei de mencionar, que eu consideraria muito importante para ser um bom profissional. Sempre mantendo em mente, o seu foco é uma boa performance, e aí quais ferramentas você vai usar, que é o que você vai estar praticando para conseguir atingir esse objetivo. Perfeito, eu caso muito bem com isso, eu tenho essa visão, porque eu aprendi na prática que só análise de dados não basta, e só análise de dados é a pontinha da iceberg, e que você vai sentir muita dificuldade se você for para a pista só sabendo isso. É uma boa porta de entrada, eu diria, sim. Mas só manter em mente que você precisa de tantas outras qualidades para ser um bom engenheiro de dados ou de performance, né? Perfeito. Mas então, já que a gente está falando de análise de dados, fala um pouco para a gente sobre qual é a contribuição da análise, já que a gente estava falando que não é só, vamos falar qual é a contribuição, sim. Da análise de dados no trabalho do Performance Engineer. Então, o engenheiro de performance ele precisa dominar muito bem a análise de dados, e isso envolve tantas coisas, né? Mas só para dar alguns exemplos, você conseguir entender a qualidade dos seus dados, claro, o que você pode usar, o que você não pode usar, e aí como analisar esses dados. Então, que tipos de gráficos você vai estar utilizando para cada coisa que você quer analisar. Então, vamos começar com um exemplo simples. O que você pode fazer com um gráfico que tem o eixo Y como tempo e distância? Então, tempo ou distância. Então, que tipo de análise que você vai fazer sobre isso e como fazer essa análise? Então, por exemplo, vamos falar, quando a gente está analisando o dado e a gente tem um problema de balanço com o carro, a gente, por exemplo, precisa entender, esse problema está vindo do carro ou está vindo do estilo de pilotagem? E essa é uma coisa que todo mundo deveria ter claro, que é o balanço do carro, ele não é dependente do setup do carro. O balanço do carro é dependente de uma combinação de setup do carro, pilotagem e condições de pista e temperaturas e ambiente. Os três juntos definem o balanço do carro. Então, se você tem qualquer um deles sendo modificados, é que nem se você tivesse tido uma mudança de setup. E o legal da análise de dados é que ela te auxilia a identificar da onde está vindo esse problema. É da parte de condições, é da parte da pilotagem ou é da parte do setup? E conseguir fazer todo esse tipo de interpretação requer muita experiência, muito estudo e enfim, muitas coisas interessantes para discutir nessa área. E além disso, também conseguir entender como utilizar todos os outros tipos de análise de visualizações, né? Qual a melhor forma de analisar os seus amortecedores? Se vai usar um gráfico por tempo ou distância, ou se vai usar um gráfico que, por exemplo, um histograma ou uma FFT que vai te mostrar em domínio de frequência ou densidade de diferentes velocidades e, por exemplo, com o Damper Speed Histogram, o histograma de velocidade do amortecedor. Então, é realmente conseguir entender como utilizar a análise de dado, como utilizar as diferentes ferramentas para te dar as respostas que você precisa. E aí, outra parte por si só é simplesmente analisar a pilotagem, você saber exatamente o que o piloto está fazendo, o que ele está causando no carro. A análise de dado vai te ajudar muito com isso. Beleza. E como você enxerga uma estratégia para se desenvolver porque, assim, basicamente você precisa de ter domínio desse tipo de habilidade. Então, como você se prepararia, começando do zero hoje, para ter domínio nessa área?
É uma ótima pergunta, porque como a gente estava falando, é uma boa porta de entrada. Você tem muito mais outras coisas, mas é uma boa porta de entrada. Então, como você se prepara para ter sua primeira oportunidade de utilizar a análise de dados, né? Na minha opinião, seria realmente aprendendo software muito bem. Helpfile vai te ajudar? Vai, mas não é só ler o Helpfile, é realmente brincar com o software, arrumar dados e começar a brincar. E a melhor forma seria você realmente achar dados reais. Vamos falar que você tem algum amigo que tenha dados antigos que possa compartilhar com você, que teve mudança de setup ou que teve problema de pilotagem, que você realmente possa tentar identificar essas mudanças de setup nos dados, diferentes balanços, olhar para o perfil de esterço, identificar, aqui teve understeer, aqui teve oversteer. Tá. E para falar a verdade, é muito difícil aprender realmente como analisar dados no sentido de como interpretar o que está acontecendo e realmente tirar qualquer conclusão só lendo o help file do software. Você não vai aprender. Sim. Então, essa parte de como realmente interpretar, você vai ter que aprender de outras formas. Seja discutindo com pessoas que já sabem, assistindo cursos na área, achando material na internet. Tem muito vídeo no YouTube de análise de dados. Então, eu sugeriria, primeiro, você aprende a usar o software, as coisas básicas. Tá. E depois você vai tentar fazer uma aplicação, como que eu interpreto o que está acontecendo? E aí vai ser difícil realmente fazer isso só com o software, você vai ter que achar algum outro material externo para te dar essas indicações. Eu acho que essa seria o básico de que, pessoalmente, como eu aprenderia análise de dados. Não sei se você adicionaria alguma coisa. Não, basicamente é isso daí. Mas um exercício que eu me fiz, que foi muito legal, foi quando eu percebi que é o seguinte, eu já começava, na verdade no início, eu acho que todo mundo faz muito isso, sobrepõe gráficos e olha assim e fala, tá, aqui o cara acelerou mais cedo. E aí? Então, eu acho que quando você está estudando... Então, qual foi a causa? Ou qual foi a consequência disso? Então, acho que foi um exercício que eu fiz no início, e faço até hoje, mas no início quando eu parava para estudar, eu falava, cara, tá bom, ele acelerou mais cedo, mas eu tenho que descobrir por que ele acelerou mais cedo, e se isso foi bom ou se foi ruim. E a mesma coisa, o carro tá um pouco traseiro aqui nesse ponto, tá, mas e aí? Foi o piloto que provocou, não foi? Principalmente quando eu pegava dados que tinha o mesmo piloto, com o mesmo carro, com a mesma condição de pneu, com o mesmo setup, e eu falava, tá, mas por que nessa volta a saída da curva 0 ele foi bem traseiro e na outra não foi? O que ele fez diferente? Ou os pneus estavam com pressões, com temperaturas diferentes? Não, muito bacana. E esse exemplo, só para colocar uma coisa um pouco mais prática, só para a gente não ficar tão abstrato, ideias, o exemplo que você estava dando é muito bom. Então vamos falar que a gente está comparando duas voltas, ou dois pilotos. Uma delas, um dos pilotos, se a gente olhar no gráfico de velocidade, ele atingiu uma velocidade mínima menor. E aí a gente vê que ele está voltando para o pedal do acelerador antes. Isso acontece muito frequentemente. O piloto, ele freou mais cedo, não carregou tanta velocidade. Prepara. Mas aí ele percebe que ele está muito lento e quer voltar no acelerador antes para compensar essa falta de velocidade que ele percebeu. Então ele sentiu, o carro não está no limite, eu posso voltar no acelerador. Mas qual que é o problema? Ele vai voltar no acelerador muito agressivo. Ele pode ou causar understeer, porque ele vai transferir o carregamento para a traseira, vai perder grip na dianteira e você vai ver ele acelerou antes e o perfil de esterço dele vai ter muito mais volante. Você vê aquele bico para cima, geralmente indicando understeer, né? Ou pode ser o contrário. Às vezes ele voltou tão agressivo, principalmente carros com muita potência e baixo grip, ele voltou muito rápido no pedal, saturou os pneus traseiros e teve uma grande correção de oversteer. Isso é um exemplo rápido, tem dezenas de outros, mas esse é um exemplo rápido da gente tentar entender por que o piloto fez uma coisa, então nesse caso, por que ele voltou para o pedal antes e quais foram as consequências disso. E como a gente consegue entender, o piloto fez isso só porque ele não teve uma boa técnica, ou na verdade ele teve que frear cedo porque o carro não tinha estabilidade suficiente em frenagem, sabe? E aí tem diversas técnicas de análise de dados para conseguir identificar o que é causa e o que é consequência. Isso é bem legal, que esse exemplo que você deu acontece muito aqui em Interlagos, no Laranjinha. Às vezes o cara mata muito cedo, aí sente que tá lento, aí quer voltar no acelerador, e você vê que ele tenta voltar, mas nunca mais ele crava. Ele vem, aí tira, e vem, aí tira. Mas por causa de understeer e tá espalhando, ou por causa de oversteer e tá tendo que corrigir no volante? Não, normalmente é under. Normalmente então ele começa a espalhar, ele voltou muito cedo pro pedal, atrapalhou o balanço do carro, começa a espalhar, e aí ponto
fundamental do engenheiro de performance é identificar o que é carro, o que é pilotagem. Por quê? Se for carro, a gente vai ter que mudar no setup, mas se for pilotagem, o ideal é que a gente não sacrifique todo esse potencial que o carro poderia ter só para ajustar para o piloto o que ele está fazendo de errado. No geral, a gente quer trabalhar com o piloto. Claro que a um certo ponto você tem que achar um balanço entre os dois, sabe? E principalmente quando é uma curva só. Porque, principalmente você vai ter que estragar todo o resto para consertar o que o seu piloto poderia estar tentando ajustar, né? Não, perfeito, Bruno. E, cara, beleza, a gente falou um pouco de análise de dados, e a gente falou isso focado no software ali, e plotar gráficos, não importa se por distância e tempo, ou se gráficos, histogramas, enfim. Mas, cara, a análise de dados para você se resume a isso? Eu diria que outro ponto principal, além de... Tem muitas outras formas de visualizações que a gente não discutiu, né? Mas uma das minhas ferramentas principais em pista também, não deixa de ser só mais uma ferramenta, mas que também tem muito potencial, é o uso de KPIs. Então, KPI seria Key Performance Indicators. Então, indicadores-chave de performance ou simplesmente métricas. Porque analisar dado contra tempo e distância, muito útil em algumas situações específicas. Mas vamos falar que a gente quer entender a progressão de alguma coisa. Um exemplo muito simples, progressão do balanço, ou progressão da pressão de pneu. A gente não quer olhar volta a volta o que aconteceu na volta inteira. A gente quer simplificar toda essa informação em um único valor por volta. Sim. Por exemplo. Então a gente consegue em um gráfico só. Ao invés de analisar uma volta, a gente está analisando um outing ou um stint inteiro, uma saída inteira. Sim. Então a gente consegue ver a progressão desse canal. Então a gente consegue ver, por exemplo, o balanço do carro começando understeer e se tornando oversteer. Aí a gente vai analisar outros KPIs ao mesmo tempo. Tá, esse oversteer, será que foi o piloto que causou alguma coisa? Vamos ver os canais de... patinar o pneu traseiro no acelerador, o slippage do eixo traseiro. Será que é isso que está muito alto comparado com os outros pilotos que está causando esse oversteer a mais no final do stint? Ou todos os pilotos estão se comportando da mesma maneira? Então, uma forma muito boa de analisar progressões e simplificar uma quantidade absurda de dados que a gente consegue num final de semana em um relatório de algumas poucas páginas, algumas dezenas de páginas, é utilizando esses KPIs. Então, em resumo, seria você traduzir um canal ou múltiplos canais em um valor por volta e ver a progressão deles. E aí, o que é interessante? Essa ferramenta por si só não é suficiente, mas ela vai te dar uma indicação do que você deveria estar olhando nos dados quando você está olhando tempo, distância. Então, você vai olhar para os seus KPIs, vai identificar diferenças ou problemas, e aí você fala, tá, agora vamos tentar entender por que isso está acontecendo. Aí você volta para análise de dado normal. Então, você consegue ver que cada uma não substitui a outra, mas cada um tem o seu espaço. Então, se eu estou comparando só uma volta de qualifying, tem algumas categorias que você dá uma volta de qualifying, você tem 2 carros. Provavelmente eu vou usar principalmente tempo e distância, porque eu só tenho 2 voltas para comparar. Mas quando eu corro uma corrida de 24 horas, ou sessões de treino de 1h30, 2 horas, e eu quero ver o que aconteceu no geral, se as minhas mudanças de setup estão funcionando na direção certa, eu vou utilizar os KPIs. E aí, dependendo do que eu vejo nos KPIs, eu vou voltar para a minha análise de dados. E aqui a gente já começa a ver, tá? A gente já está começando a conectar 2 ferramentas diferentes. E um dos papéis principais do engenheiro de performance vai ser conectar essas diferentes ferramentas e fontes de conhecimento e por aí vai. Então, tem muitas outras ferramentas que a gente pode utilizar, mas 2 relacionadas à análise de dados eu diria que seriam essas. Tá, bem legal. E nessa parte de KPIs, como que você define que a pessoa, por exemplo, o engenheiro, ele deve buscar... Como definir o que é importante para você naquele momento? Imagina que você faça, por exemplo, um relatório padrão, uma forma de exportar isso padrão, e você foca em algumas... você deve ter vários KPIs e você foca nos que são de interesse, mas você tem alguma dica para definir, por exemplo, o que eu tenho que buscar, onde eu... Enfim, como montar um script de KPIs. Sim, perfeito. E, na verdade, um dos pontos fundamentais para você conseguir trabalhar com tantas ferramentas ao mesmo tempo, no tempo limitado que a gente tem, é automatizar elas, né? A análise de dado por tempo ou distância
é bem difícil você automatizar, geralmente você precisa de uma pessoa realmente fazendo aquela análise. Porém, para os KPIs, é importante que você tenha uma forma automatizada de gerar eles. Então, no seu software de análise de dados, ele já deveria ter todos os canais para converter dados normais em KPIs. E aí você exporta isso e você plota ou dentro do software, em algum lugar fora, da forma que você quiser. Então, um dos focos muito grandes da Optimum G é como a gente automatiza esse processo para ir de levar 1 hora para gerar um relatório, para hoje em dia levar menos de 5 minutos a gente já ter o relatório da sessão inteira com dezenas de páginas. Tanto do momento que a gente dá load nos arquivos de dado até que a gente tem um relatório em PDF enviado para todos os membros da equipe ou compartilhado com todos os membros, levar menos de 5 minutos. Então toda essa automatização é muito importante, porque aí você não está gastando tempo gerando relatório, você está gastando tempo olhando para o relatório. Tá, esse é um exemplo específico, mas toda essa parte de automatização vale para qualquer aspecto de uma equipe de corrida, né? Quanto mais você consegue automatizar para você ter investido tempo de desenvolvimento na oficina e poupando o tempo na pista, muito bom, né? Esse é só um exemplo para KPI. E aí o que você deve olhar no relatório vai depender muito. Vai depender de quem que está olhando, qual engenheiro que está olhando. No geral, você vai focar em 2 áreas. Claro, você tem todas as partes de vitais no seu relatório de KPI, que você vai rapidamente olhar. E, idealmente, você já definiria, eu quero que esse canal esteja dentro desses valores. Então, você rapidamente consegue ver, não, está dentro, está fora, você pode até colocar alarmes. E a outra parte seria a parte de performance, que seriam 2. Número 1, tentar identificar as mudanças de setup que você intencionalmente fez. Então vamos falar que você fez uma mudança de barra de torção. É muito bom você voltar no relatório de KPI e falar, a minha mudança de barra de torção, eu gostaria de ter visto a minha distribuição de transferência de carga e 2% para a dianteira, ou minha distribuição de rigidez e 2% para a dianteira, eu posso confirmar isso com os meus KPIs. Foi 1.5, foi 2.5, foi 2? Pelo menos foi algo que eu esperava. E se foi só meio ou se foi 5, eu tenho que entender meus cálculos estavam errados ou minha experiência não está batendo. Mas é importante essa parte de verificar o que foi feito em pista para confirmar que o que você queria fazer realmente foi o que aconteceu no carro. E a segunda parte é ver as consequências disso. Mudando isso, como que a gente mudou os nossos KPIs de balanço, de estilo de pilotagem, de correções no volante, de temperatura de pneu, de pressão de pneu. Então eu diria que você verificar suas mudanças e depois ver o que essas mudanças mudaram vai te dar uma indicação muito boa, tanto para entender melhor o feedback do seu piloto após a sessão, quanto para decidir o que você vai mudar nas sessões seguintes, que você está aprendendo. Eu mudei 2%, mas não mudou nada no meu balanço, então eu tenho que ajustar alguma coisa, eu tenho que fazer uma mudança maior, ou agora eu tenho que mudar o meu diferencial, ou eu tenho que mudar minha pressão de pneu e não mais a barra. Então é dessa forma que eu decidiria o que eu quero olhar no relatório de KPIs, ou até mesmo na parte de análise de dados. Seria assim que eu faria essa análise. Perfeito, cara. Só uma observação, acabou que a gente não falou do seminário do Optimum G. E vocês falam bastante sobre essa parte de KPIs, pelo menos no de performance. No de performance. Sim, então a gente tem 2 seminários na Optimum G, um de dinâmica veicular, que é muito relacionado com toda a acumulação de conhecimento que a gente falou no primeiro episódio, um seminário muito, muito bom. Ele a gente chama de AVD, então é o Applied Vehicle Dynamics. E aí tem o Performance Engineering Seminar, ou Data Driven Performance Engineering Seminar, que é basicamente o que a gente está discutindo aqui, mas expandido em 3 dias, quase 12 horas por dia, com exercícios, etc. O que a gente explica nesse seminário é exatamente como ser um ótimo engenheiro de performance, não só KPIs, muitas ferramentas, mas sim, a gente foca muito tempo em KPIs, porque não só se aprende metodologia, mas você consegue aprender muito sobre desenvolvimento de setup, realmente fazer toda essa verificação, se o que você quis mudar realmente foi o que aconteceu no carro ou não, quantificar, validar suas modificações. Então sim, no seminário a gente discute muito e vários KPIs avançados por bastante tempo. Bem legal. Espero fazer o próximo. Você ia se divertir muito. Vê se você dá uma acelerada nisso daí, porque tem uns 2 anos que eu tô falando e quero fazer e não tenho curso, pô. Pode deixar, a Covid complicou, mas esse ano a gente vai estar aqui, com certeza. Boa. E, cara, outro ponto que ajuda a gente bastante na pista é a análise de vídeo. E eu vejo que em qualquer categoria, cara, eu não me lembro de ver um carro na pista sem ter uma câmera on-board. Como que os vídeos
Na verdade, até onboard e também vídeos externos. Já vi gente analisando vídeo externo. Eu cansei de ver até mesmo pós-corrida. Aí eu olho e vejo uma foto que o fotógrafo enviou. Eu falo, cara, mas você tá raspando o carro ali. Sim, Não era muito, pra ter muito legal. raspado. Sim. Fala pra gente como que as imagens podem contribuir também para o trabalho de um performance engineer. Então, cara, a análise de vídeo é muito poderosa. Você não tem tanta informação igual na análise de dado, no sentido de número de canais, mas você tem indicações visuais. E no fim, o piloto é muito dependente dessas análises visuais. Até a gente. Então, por exemplo, quando que eu estaria utilizando análise de vídeo ao invés de análise de dados normais? Para ver traçado. Eu utilizaria vídeo mais que dados, mesmo que você tenha GPS. O GPS não é muito preciso, você não sabe exatamente onde estão as zebras, etc. Sim. Com a análise de vídeo, você vê exatamente o que o piloto está fazendo, quais zebras ele utilizou, quanto da pista, traçado. É muito bom comparar diferentes pilotos. Sim. Fora isso, muito quando eu estou discutindo com o piloto, olhar o onboard junto com ele é uma discussão tão produtiva que você aprende tanto e que o piloto aprende tanto também. Mesmo que você vê uma coisa nos dados, tem alguns pilotos que são muito confortáveis em olhar para os dados, perfeito. Mas tem outros que você deveria estar mostrando o vídeo, mesmo que você precise discutir alguma coisa dos dados. Tá. Porque você consegue, ele vai saber exatamente onde ele está na pista, então ele não está vendo uma linha, ele está vendo exatamente onde ele estava no carro, né? Então você consegue discutir com ele pontos de frenagem, referências. Ele fala, eu estou olhando isso aqui para definir minha frenagem. Tá, então vamos tentar frear 10 metros depois, baseado nessa referência que você tinha. Aqui você está abrindo demais ou não abrindo o suficiente. Essa zebra você está usando muito pouco ou você está usando demais. A gente consegue ver que está desbalanceando o carro. E nessa questão até você mostra pra ele que são 10 metros. Porque às vezes você tem uma referência. Um play, pause. Você 10 metros. Você tem uma referência no dado e você fala, cara, uma nova referência. Pegar 10 metros pra dentro. O cara tá. O que é 10 metros pra dentro? Sim. E aí você pega no vídeo. É muito bom. E além disso, até é muito bom onboards que você também tem o volante. Porque mesmo que você não tenha dados, se você só tiver vídeo e um volante, você tem uma leitura muito boa de understeer, oversteer quando você tem uma certa experiência. Muito boa. Só vendo o vídeo, principalmente com o volante, você já consegue ter uma leitura, o carro estava understeer, oversteer. Então é muito bom para o piloto poder se comunicar com você e você poder se comunicar com o piloto vendo o que ele estava vendo, sabe? Que exatamente eram as sensações que ele tinha na hora, ele não tinha nenhum gráfico ou dado, sabe? Então eu acho muito poderoso nesse sentido. E outra coisa legal de analisar é racecraft, que é como ele defende posição, como ele começa a corrida, como ele faz o warm-up dos pneus. É muito interessante poder ver isso, poder discutir com o piloto outras decisões. Muitas equipes têm coach para os pilotos, principalmente quando são pilotos não profissionais, que tem coaches analisando o vídeo com eles para definir se podia ter batalhado para essa posição de uma forma diferente, o início se poderia ter sido mais agressivo ou menos agressivo. Então é uma ferramenta muito útil que quem pode ter é muito bom. E hoje em dia tem ferramentas que você tem os dados alinhados com o vídeo, que é muito bom. Então, no exterior a gente usa muito a VBox, eu sei que tem muitos outros sistemas. Tem até sistemas que você grava com uma GoPro, você pega o seu log e depois você junta. Mas é muito bom, porque aí você tem realmente o valor de frenagem, de acelerador, de esterço dentro do vídeo. Então você tem muita informação lá bacana para discutir com o piloto ou até mesmo para você entender. Hoje no Brasil também a galera usa muito VBox já. Legal. Lá na Porsche mesmo, acho que não, com certeza. Tem 40 e tantos carros, todos têm box. Não, é excelente, porque você já está com os dados e vídeos sincronizados e você consegue colocar 2 voltas lado a lado, ver diferença. É muito bom. Bem legal. Muito bom. Beleza, Bruno. Agora outra parte que você falou que faz parte também do trabalho de um performance engineer é realmente fazer a parte de desenvolvimento de setup, que é buscar ajustes no seu carro para que ele tenha um determinado comportamento que vocês esperam ou para evitar um comportamento que é indesejável. Então, explica para a gente um pouco sobre como o engenheiro de performance pode atuar nessa frente de forma que otimize tempo de volta e comportamento do carro. Sim, então, até agora a gente estava analisando como identificar alguma coisa no carro, como quantificar, mas o que você faz com essa informação, né? Que mudanças você faz e como você ajusta o seu carro para
para ter o comportamento que você queria. E tudo isso vai ser essa metodologia de desenvolvimento de setup. Tem muita coisa envolvida. Uma coisa que eu gosto muito e que eu sempre menciono para um engenheiro de performance é ter esse conhecimento de dinâmica veicular. Porque conhecimento de dinâmica veicular, você vai entender se você fizer uma mudança de barra, o que vai acontecer. Se você fizer uma mudança de diferencial, o que vai acontecer? De aerodinâmica, qual que é a diferença entre eles? Porque tantos desses parâmetros eles se sobrepõem um com o outro, então você tem parâmetros que vão influenciar múltiplos parâmetros que vão influenciar estabilidade de frenagem, entrada de curva e apex, qual deles que você escolhe para fazer a mudança, né? Claro que vai depender do contexto, dos feedbacks específicos e do que a gente vê nos dados, mas é muito importante você ter essa experiência e conhecimento nessa parte de desenvolver setup para você saber escolher qual e também quanto você vai mudar, ou quais combinações de mudança de setup você está buscando numa sessão para conseguir o comportamento ideal. Então é muito importante que a gente consiga usar os dados para quantificar e a gente consiga definir quais mudanças a gente quer fazer. E eu acho isso importante entender o que você está fazendo, porque muitas vezes na pista você vê uma pessoa escolhendo um parâmetro e justificando essa mudança porque ele quer afetar a transferência de carga de uma certa forma, mas não é isso que a física que acontece na realidade. Se você medir com os sensores, não é o que ele está falando. Sei lá, o exemplo clássico, se você mudar a rigidez da barra, você está mudando a transferência de carga total do carro. Não, você não está. Você só está mudando a distribuição. Se você altera um eixo, o outro tem que ser alterado, o outro vai ser alterado como consequência para compensar. Então, o que eu me pergunto é, se a pessoa realmente soubesse exatamente a explicação, ela ainda estaria escolhendo a mesma mudança de setup? Às vezes sim, às vezes por experiência, aquilo lá vai trazer o comportamento que você quer, mas nem sempre. Então é muito bom você entender, ter tanta experiência, ver o que funciona em pista, eu acho essa parte fundamental, mas também ter aquele background de entender o que está acontecendo por trás, eu acho muito bom. E esse é só um dos aspectos do desenvolvimento de setup. Você também tem em qual ordem você tenta consertar as coisas que acontecem. Se você está com problema em frenagem, entrada, apex e saída, qual deles você vai consertar em qual ordem? Quantas mudanças de setup você pode fazer numa mesma saída? O quão agressivo você precisa ser com o tempo disponível que você tem? Então, realmente não é uma ciência exata, tem muita coisa por trás disso, mas você consegue ver que a gente agora, de novo, está conectando as partes de análise de dados para quantificar e entender, e agora que decisões que a gente toma e como que a gente vai fazer essas mudanças no carro. E realmente é toda uma metodologia muito interessante de ser estudada e que a pessoa pode treinar, por exemplo, no simulador já é muito interessante para aqueles que conseguem ter uma pilotagem razoável, brincar com mudança de setup, procurar coisa na internet, em livro, já é uma forma muito bacana, mas realmente ir para a pista e ver como está acontecendo, aí é questão de você conseguir ter esse conhecimento, mas ganhar essa experiência na pista e ver exceções que acontecem, e você vai ver que você mudar a barra para mudar a transferência de carga, você vai estar mudando coisa nos seus pneus, que você vai estar mudando coisa na sua aerodinâmica, e quando você muda a mola. Então, por exemplo, você faz uma mudança de mola para deixar o eixo dianteiro mais rígido em rolagem, mas você vai estar mudando o seu ride height dinâmico. Então, o seu ride height, a sua altura do seu carro ao longo da volta vai estar diferente. Então, a sua distribuição de aerodinâmica vai estar diferente. Qual que vai estar influenciando mais, sabe? E então, ter toda essa experiência e também conseguir voltar para os dados e quantificar essas mudanças. Isso é bem legal, porque a gente vai, anda e volta para entender o fenômeno, quantificá-lo. Perfeito. E saber se foi benéfico, se não foi, e o quanto foi benéfico ou o quanto foi maléfico. Perfeito. Mas, cara, agora nessa parte de setup, você comentou um pouco sobre a parte de experiência, mas, obviamente, o primeiro passo é entender bastante sobre dinâmica veicular. Mas a gente tem duas áreas aí, um pouco separadas, mas que se unem, que é a parte de estudar dinâmica veicular com foco em desenvolver uma suspensão do zero, por exemplo, um projeto de suspensão, e a parte de mais de que, cara, eu quero fazer alterações no meu setup para encontrar um determinado comportamento. Como você conecta esses dois tipos de conhecimento? Por exemplo, para eu buscar do zero, eles são muito conectados, a mesma forma de estudar vai servir para as duas? Não vai? Porque até se a gente for analisar, querendo ou não, uma mudança de setup
não deixa de ser uma mudança de projeto. Exato. Eu estou mudando, por exemplo, eu mudei o alinhamento das rodas, eu estou mudando posições do meu projeto. Então, são separados? São áreas que se conversam? Eu diria que vai depender do nível que você quer chegar nessa parte de entendimento. Se você quer realmente dominar completamente, você precisaria das duas. Uhum. As duas, uma vai complementar a outra. Eu diria que a parte de projeto do carro é muito importante. Vou dar um exemplo simples. Variação de cambagem. Variação de cambagem acontece por conta de muitas diferentes razões. Por exemplo, compressão da suspensão, rolagem do carro, esterço por si só vai estar alterando a cambagem. E além do que, você tem compliance, por exemplo, tanto do pneu, quanto do aro, quanto do sistema de suspensão. E o camber dinâmico... E aí você tem o camber estático. Então, o camber dinâmico vai ser uma função desses 5 parâmetros. Se você só estudou mudanças de setup, você está perdendo grande parte do que está acontecendo. Você não saberia ou possivelmente não saberia quanto ou como você ganha cambagem com esterço, quanto você deveria estar esperando no seu carro, quanto você perde com rolagem, em que direção que isso vai. E geralmente isso é mais estudado na parte de projetar um carro. Então eu diria que se você quer realmente dominar essa área, estudar pela perspectiva de projetar um carro também é muito aplicável e muito útil. Ah, bem legal. E agora voltando, a gente foi lá e fala sobre análise de dados, a gente fala sobre quantificar, a gente fala sobre análise de vídeo, fala sobre setup, só que nada disso adianta se a gente não tiver uma boa comunicação com o piloto e tanto indo quanto voltando. Então é a gente saber passar para ele o que a gente precisa, por exemplo, que ele faça para um teste sair bem, saber passar para ele onde ele consegue extrair mais performance do carro. Só que a gente precisa que ele venha também com o feedback dele e qual a importância que você vê esse bate-papo, essa parte de feedback com o piloto e do piloto. Sim, mas eu achei que muito legal que você começou a conversa falando não em feedback do piloto necessariamente, mas comunicação com o piloto. Então, e como você falou, nas duas direções, né? Extremamente importante. E você percebe em pista que é muito mais prazeroso, é muito bom para o engenheiro de performance, engenheiro de dados ou engenheiro de pista, quando você tem uma conexão boa com o seu piloto, que você sabe que você pode confiar nele, que ele pode confiar em você. Não que os dois vão estar certos sempre, mas que um está confiando com o outro, que está tentando, os dois estão trabalhando juntos com o mesmo objetivo e tentando transmitir o máximo de informação e com a maior qualidade e acurácia possível, né? Então, comunicação é extremamente importante. Vamos começar falando do piloto para o engenheiro. Então, é muito importante a gente receber o feedback do piloto, ouvir, levar em consideração. Porém, uma coisa que eu alertaria engenheiros de performance seria só cuidado para não confiar, para não é acreditar no piloto, mas o piloto ele vai dar uma análise não só objetiva do que aconteceu, ele vai ter uma interpretação subjetiva do porquê aconteceu. Um exemplo. Muitas vezes o piloto vai estar dirigindo no outlap dele ou nas primeiras 3 voltas. Ele vai ler na dash dele pressão um pouco mais baixa, vamos falar 1.6 bar. E ele vai falar, o carro estava se comportando dessa forma porque as pressões estavam baixas. Muito engenheiro vai diretamente acreditar que o que o piloto está falando necessariamente é verdade. Eu acredito que o carro estava se comportando daquela forma, mas realmente é por causa das pressões? Eu vou considerar essa possibilidade, mas eu não vou tomar como uma verdade. Então eu vou tentar separar o que é uma avaliação objetiva do piloto e o que é uma avaliação subjetiva do piloto, o que é uma interpretação dele. E se o carro estava se comportando daquela forma, não porque as pressões estavam baixas, mas porque as temperaturas também estavam baixas por ser o outlap ou ser uma das primeiras voltas, sabe? Sim. Então vão ser coisas diferentes, porque a solução naquele caso não era eu aumentar as pressões. A solução naquele caso era, ou se você tiver blankets ou... Aquecedores de pneu. Aquecedores de pneu. Se você tiver aquecedores de pneu, você poderia tentar mudar a temperatura, etc. Ou ele precisa ser mais agressivo na volta de preparação para a volta de classificação. Ou se realmente foi a pressão, aí seria sim mudar a pressão. Então só tomar cuidado com o que ele está falando. E também lembrar sempre que o que ele sugere para uma possível mudança para consertar,
sim, você tem que levar em consideração, mas no fim você é o engenheiro tomando a decisão, você tem todas as informações vindo de diferentes fontes. Então, leva em consideração a experiência dele, recebe todo o feedback que você consegue, se mostre muito disponível e receptivo a ideias dele, ao feedback. Então, você tem que proporcionar um ambiente, você não tem que falar... Se o piloto tinha que ter me reportado, ele tinha que ter me reportado. Não, também é papel do engenheiro. Lembra que é um ser humano. Você tem que proporcionar um ambiente que ele se sinta bem e que ele é lembrado também. A gente tem essa mentalidade mais sistemática, pilotos nem sempre. Ele tem que ser lembrado do que... Tá, eu quero feedback de qualquer problema com o cockpit, de barulhos, de cheiro, de qualquer situação, de coisas estranhas e também da parte de performance. E só um último alerta é tomar cuidado, porque às vezes o piloto ele vai... Vamos falar que ele está tendo com um problema de entrada understeer, ou... Não, vou falar entrada oversteer ligeiramente, mas isso não incomoda ele. Mas no apex da curva ele está com muito understeer, então ele está tendo que ser muito paciente, não consegue voltar no pedal, aí ele tem problema de oversteer. Só cuidado que às vezes o piloto ele vai focar nesse understeer no meio da curva e problema de tração, só porque foi mais agravante para ele e ele não está realmente dando a relevância que ele deveria para a entrada. E a gente sabe que muitas vezes você tem que... Quer dizer, sempre você vai ter que consertar a entrada primeiro antes de esperar um bom comportamento no meio da curva. Então, se ficar atento a isso, eu diria que são pontos fundamentais no feedback do piloto. E agora, do outro lado que você falou, que é como o engenheiro consegue comunicar com ele, primeiro, ter confiança, né? Então, os dois desenvolverem essa relação que você vai ganhando confiança e um bom relacionamento. E também você conseguir encontrar as estratégias certas para conseguir comunicar essa informação. Então, por exemplo, um exemplo ótimo que a gente falou é a análise de vídeo. Quando você está analisando o vídeo com o piloto, você vai não só receber feedback dele, mas você vai conseguir dar uma opinião muito mais direta para ele, que é muito benéfico. Então, conseguir entender como o seu piloto funciona, como a cabeça dele opera, qual que é a melhor forma de comunicar essa informação, são pontos importantes para você conseguir comunicar a maior quantidade de informação da forma mais eficiente possível. Esses seriam os pontos principais que eu colocaria. Legal. E uma pergunta meio conectada com isso é o seguinte. A gente sabe que o engenheiro ele tem que ter uma boa noção sobre pilotagem. Tem que ter uma boa noção sobre traçado. Que formas você acredita que nós, como engenheiros, temos para conseguir desenvolver esse tipo de habilidade? Muito interessante esse ponto. Eu diria que, claro, correndo com um carro de verdade, um carro de pista, ou que seja kart, ou que seja Fórmula SAI, quando estava na faculdade, eu já diria que te ajuda muito já a conseguir aplicar todos esses parâmetros de usar mais o freio vai diminuir o understeer no geral, só que pode causar mais instabilidade. Você voltar para o pedal muito cedo pode causar understeer, oversteer, traçado, etc. Isso você realmente precisa de um pouco de experiência num carro de corrida, ou pelo menos é ideal com isso. Muitos engenheiros que nunca entraram em qualquer carro e ainda têm uma experiência boa. Então, essa seria uma das estratégias. Outra que eu gosto muito seria utilizar simulador. Então, tanto para praticar e você tentar melhorar como piloto, e entender como pilotagem funciona. Também ter corridas ao vivo que você tem que batalhar por posição com uma pessoa real e que você vai ter um pouquinho de consequências dependendo do que você faz errado, né? Pelo menos estragar a corrida de alguém. Seria outra estratégia que eu acho muito, muito válida. E por último seria se preparar para um final de semana de corrida específico. Sempre que eu vou para uma pista que eu não conheço, eu tento arrumar um simulador que tenha essa pista, mesmo que não perfeita, para ganhar uma ideia do que meu piloto vai estar vendo como pontos de referência, para ver o que ele vai estar sentindo, o que ele provavelmente vai estar me reportando. Então, eu gosto bastante disso e tem um material que chama Speed Secrets. É uma série de livro muito bacana que vai explicar pilotagem. Que legal. E é muito útil para engenheiros, porque ele vai explicar por que fazer mais trail braking, por que manter os freios enquanto você faz a curva vai diminuir o understeer ou pode causar oversteer, como que o pedal vai influenciar a velocidade de esterço, como que tudo isso vai influenciar o balanço do carro. Então também foi outra fonte muito boa para mim, para eu conseguir solidificar esse conhecimento da conexão entre pilotagem e comportamento do carro. Perfeito, Bruno. E outro tópico, outra frente de trabalho bem importante para o engenheiro de performance é, obviamente, pneus. E é uma área que eu imagino que você goste muito.
Principalmente Sim. pela área, pelo lugar que você trabalha, a empresa que você trabalha faz muito desenvolvimento. Sim, muito teste de pneu, trabalha com pneu. fabricante de pneu, vai para a pista para testar especificamente pneu, sim. Então me fale um pouco sobre gerenciamento de pneu como um todo. Sim, é uma área fundamental. A gente sabe que é a única parte do carro em contato com o solo. Então, no fim, tudo que você está fazendo é para otimizar os pneus. E isso envolve muitas diferentes áreas, né? Então, por isso, e como o pneu é uma parte fundamental da performance do carro, por isso que um engenheiro de performance deve dominar muito bem. E o interessante é que o pneu tem tantas áreas diferentes que você precisa dominar, né? Uma primeira que é muito fácil mencionar é controle de pressão, né? Como que você... Duas coisas, como você define as pressões frias para atingir a quente que você quer, que vai ser dependente de muitas coisas, condição, temperaturas da pista, com temperaturas do pneu quando você está setando elas, e até mesmo o piloto, quando você tem endurance, que você tem diferentes pilotos, você precisa ajustar a pressão entre eles. Tá. Isso para não falar em pressão quando está chovendo, que aí é uma outra discussão por si só, é muito desafiador, mas muito divertido. Mas também, qual que é a pressão quente que você quer? Como que você acha um balanço entre ter o máximo de grip que você pode, mas evitando que o pneu tenha qualquer falha, principalmente em provas de endurance que você, às vezes, roda o pneu por múltiplas saídas, múltiplos outings. Como que você consegue esse balanço? E que também tenha suporte o suficiente, que não está... atrasando muito a resposta do pneu ou tendo muito movimento da suspensão, que na verdade está vindo pelo pneu. Então, como que você acha esse balanço, né? Beleza, aqui a gente discutiu pressões, muita coisa para falar disso, mas também tem outras competências que um engenheiro de performance tem que ter em relação aos pneus. Temperatura, como que você vai monitorar essa temperatura em diferentes aspectos. Como que você vai fazer as medições de temperatura? Você pode ter sensores durante a volta, ou você pode estar fazendo a temperatura com a agulha, não sei o nome em português, mas que você vai tirar a temperatura em diferentes faixas do pneu. Como você interpreta essa informação? Porque a gente sabe que essa temperatura não é a temperatura que estava ao longo da volta. É residual, né? Sim. E como que você ainda faz essa métrica e ela é muito útil, mas como que você interpreta esse tipo de temperatura para entender, é mais ou menos o que estava na volta, mas vai depender da posição do pit lane que você estava, vai depender quantas curvas você tem no final da volta antes do carro entrar em pit lane, e isso vai te dar uma noção, não, eu deveria nessa pista estar esperando um número maior ou um número menor, e também qual que é a faixa que geralmente o meu pneu está trabalhando bem. Tá. E então só essa análise de temperatura. E aí meu pneu tá temperatura muito baixa, muito alta. O que eu vou mudar no meu setup para conseguir alterar a temperatura? Porque a gente sabe que muitos pneus de corrida, se você está fora da temperatura ideal de trabalho do pneu, você pode estar segundos fora do tempo de volta. Então, aspecto de temperatura. E aí, outros que eu ainda mencionaria, como analisar o desgaste do pneu, a distribuição do desgaste, como você vai fazer ajustes baseado naquilo, como você pode diminuir o desgaste se necessário. E outra coisa que eu gostaria de ver engenheiros fazendo mais vezes na pista é analisando, inspecionando o pneu visualmente. Então você acabou um outing, você vai limpa o pneu, de novo eu não sei o nome específico em português, mas limpar pneu. Você tira a camada... Raspar, isso. Você tira a camada suja do pneu e você inspeciona e visualmente consegue identificar como o pneu está trabalhando, se ele está trabalhando, para onde que está o escorregamento do carro, é mais lateral, mais longitudinal. Quanto mais duro o pneu, menos você vai conseguir ver isso. Tem alguns pneus que é muito difícil de você ver isso. Você só vai ver se o pneu tá trabalhando ou não está trabalhando. Quanto mais macio o pneu, mais detalhes você consegue ver. Você consegue ver overheating do pneu, você consegue ver graining, você consegue ver graining frio, você consegue ver direção do escorregamento, se ele está na temperatura de trabalho, se ele está trabalhando ou não. Então esses são alguns pontos, só algumas das análises de pneu que a gente deveria fazer bem, que a gente deveria estar investigando como um engenheiro de performance relacionados a pneu. Legal. E, cara, além disso, todo esse trabalho que a gente faz, que são pontos um pouco mais rápidos, eu diria, a parte de simulação, como que um performance engineer trabalha com simulações, seja pré-corrida, seja durante o final de semana, ou seja depois do final de semana. Então, é uma área muito, muito legal, dá para você aprender muito e também se preparar muito para uma corrida. Como você falou, você vai ter simulações pré-evento,
que seriam, por exemplo, simulações de tempo de volta, dá até para você fazer com o Optimum Lap, aprender muito sobre uma pista, muito sobre um carro e tentar usar essa simulação para entender qual nível de downforce você quer correr, dependendo de das zebras que você tem, você pode fazer esse tipo de simulação para ver rigidez da suspensão, você pode ver questão de potência, grip, você quer focar mais lateral, mais longitudinal, mais saída de curva, mais frenagem. São algumas das análises antes do evento. Durante o evento, quando você tem uma equipe muito grande, aí você pode estar rodando, tipo Fórmula 1, eles estão rodando simulações durante o evento. Quando você tem uma equipe mais reduzida, você não tem tempo para rodar simulações, porém, você ainda tem tempo para estar utilizando ferramentas. Tá. Então, se você lembra da ferramenta que eu mencionei, de como estudar a dinâmica veicular, que a gente estava discutindo antes, que você cria uma planilha de transferência de carga, que você pode mudar sua mola, sua barra e etc. Esse tipo de ferramenta é essencial. Eu estou utilizando cada mudança de setup, eu vou voltar para minha ferramenta, eu vou mudar vou mudar um ângulo de asa, que baseado no meu manual vai mudar o meu balanço aerodinâmico em 1%, vou ajustar o meu ride height dianteiro, que também é 1%, vou mudar minha barra dianteira. Para cada outing eu estou fazendo esses ajustes e quantificando e decidindo quanto que eu vou mudar. Então essas ferramentas são muito boas para te auxiliar quanto você vai modificar. E não contar só com a sua experiência, mas também com números, sabe? Sim. E geralmente quando você volta para os KPIs e compara, você tem uma correlação muito boa, que é muito interessante. Então, durante o final de semana, eu diria que utilizar esse tipo de ferramenta que você pode construir é extremamente útil para diferentes áreas. Isso aqui foi só um exemplo. Tá, bem legal mesmo. E agora saindo mais dessa parte muito técnica e voltando para uma parte ainda técnica, que ainda precisa de conhecimento, ainda precisa de metodologias. A parte mais de run plan e de metodologias para testes e para ensaios, basicamente. Como você vê o papel do engenheiro de performance e como fazer isso de forma eficiente? Não, é legal que agora você está expandindo não só nos quesitos técnicos que a gente estava discutindo, mas toda a mentalidade que vai por trás e como você gerencia, realmente como você faz. É que nem um cientista, um pesquisador, qual que é a metodologia de estudo dele, né? Para uma específica pesquisa. E só te interrompendo, mas foi bem engraçado que na última corrida que a gente fez, a gente precisou fazer um relatório para o BOP. E, cara, eu fiz exatamente como um relatório que eu fazia para a faculdade de Física Experimental. Precisa ser, né? Objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusão. E, cara, foi muito metodologia de trabalho científico. Sim, porque você precisa garantir que as diferenças que você está estão vindo, por exemplo, do BOP, e não porque a pista estava em condição diferente, porque o ar estava com uma temperatura diferente, porque os pneus estavam em um nível de desgaste diferente. Então, é realmente pensar como eu posso controlar o máximo possível minhas variáveis para eu entender que a minha mudança de setup realmente é o que está causando aquela variação que eu estou vendo nos KPIs, etc. Porque, por exemplo, vamos falar que você está fazendo uma mudança de setup, mas se o pneu está desgastando tanto ao mesmo tempo, porque aquela pista é muito abrasiva, porque ele está tendo degradação térmica, porque as condições estão muito quentes, como você sabe se é a mudança de setup que está fazendo aquilo ou se é a variação do pneu, sabe? E é tão rápido que você tem variação do pneu. Você nem sempre você vai conseguir controlar tudo isso, e isso não vai te impedir de fazer uma mudança de setup, mas você tem que entender. Você tem que entender, eu acho que a minha degradação do pneu, baseado na experiência que eu estou vendo, ele já está dando mais understeer. Eu fiz uma mudança que era para estar dando mais oversteer, mas ele ficou a mesma coisa, ou ele deu ainda mais understeer. Será que é por causa do pneu? Será que está na hora de eu colocar um jogo novo para eu reavaliar onde eu estou? Ou quando eu comparo dois setups vou comparar dois setups com um pneu novo para deixar tudo perfeito. Se as pressões não estavam exatamente as mesmas, já não é a mesma comparação. Se as temperaturas de pista variaram, já não é a mesma comparação. Então você tem que realmente entender tudo isso para conseguir avaliar o que realmente foi mudado por conta do setup, o que foi condição. E é tudo parte do nosso trabalho, as condições variando é o mesmo desafio para todo mundo, né? Tem isso. Então é bem legal isso. E aí que você estava falando também de run plan e etc. Como você define o seu run plan? Vai depender muito de quanto tempo você tem disponível, quanto tempo você precisa gastar praticando com seus pilotos e quanto tempo você realmente pode focar em desenvolvimento de setup. Então vai variar muito, não vai ter uma regra. Desenvolve o seu run plan dessa forma.
Eu só acho que, do mesma forma que você trouxe essa discussão, é uma discussão que merece atenção, que vale a pena você realmente tentar otimizar o seu run plan para otimizar quanto você está treinando no piloto, quanto que você está evoluindo com o seu setup, como você faz a melhor utilização dos seus pneus, que é limitado, é caro, etc. Então, realmente, essa definição de run plan e metodologia de desenvolvimento de setup ou de conduzir o seu final de semana, parte fundamental tanto para o engenheiro de pista, mas também para o engenheiro de performance, que no final vai ser o cara analisando esses dados. E se você tem todas as condições variando, que não precisavam estar variando, você poderia ter otimizado o seu run plan. Perfeito, bem legal. E então, assim, a gente foi lá, falou de vários aspectos técnicos, falamos dessa parte mais de organização e gerenciamento ali do seu tempo e de metodologias para que te dê resultados e dados e informações confiáveis. Mas, cara, agora fazendo um resumo, que soft skills a gente precisa como engenheiro de performance construir? Eu acho que a gente já falou algumas durante o primeiro episódio, falou durante essa, mas em resumo, que a gente precisa construir para que seja realmente, na sua visão, bons engenheiros. Sejamos bons engenheiros, perdão. Sim, independente se seja um engenheiro de performance, de pista, etc., eu acho que as qualidades vão ser as mesmas. Mas eu diria, como eu mencionei aqui, inteligência emocional é uma parte fundamental. E é uma coisa que vale muito a pena desenvolver. Nos últimos anos eu realmente foco em estudar isso, aplicar isso na minha vida pessoal, cotidiana, mas é diretamente refletido em pista. Em pista é muito mais fácil os engenheiros, os mecânicos, todo mundo confiar em mim e até vir falar problemas, erros que eles cometeram, porque eu não vou ser, assim, não vou estar julgando a pessoa, vou estar tentando achar uma solução junto com ela, ao invés de, enfim, ter alguma reação e explodir com alguma coisa ou com algum problema que a gente está tendo. Então você vê diariamente se as pessoas estão confiando mais em você, te passando mais informação, elas não têm medo de comunicar essa informação e elas sabem que quando você está pedindo alguma coisa porque realmente é necessário e mesmo que é muito trabalho para elas, vão fazer sem problema porque elas também confiam em você e você confia nelas, faz uma diferença gigantesca. E além disso, além dessa parte de confiança entre os membros, também ter uma boa comunicação é muito importante. Então, se você está nesse papel de performance engineer ou engenheiro de pista, que você tem que coordenar diferentes pessoas, você precisa de uma boa comunicação. Se alguma coisa aconteceu errada, não é apenas aquela pessoa tem a culpa. O que a gente poderia ter feito num sentido estrutural ou organizacional que esse tipo de coisa não vai se repetir? Que procedimentos a gente pode implementar na equipe que vai evitar, que vai depender menos na memória da pessoa, que to-do list que a gente deveria ter criado, sabe? Sim. E assim que a gente tem um problema, a gente também saber como comunicar com as pessoas, resolver esse problema, e não é questão de ficar apontando o dedo, é culpa é culpa sua. Não é isso que a gente está querendo. A gente só quer, como a gente faz para não repetir isso, né? Então, sempre mantendo a calma, tentando analisar de forma objetiva os problemas, achando solução. E uma sugestão é, depois de cada corrida, você ter cada membro da equipe dando feedback do evento. O que aconteceu de errado, o que poderia ter sido melhor, que questões ainda têm que ser resolvidas, que material que eles precisam. Claro, nem tudo a gente consegue implementar ou comprar, mas se a gente consegue fazer uma melhora 1% a 1% cada evento, a equipe chega num nível muito bom de desenvolvimento. Do outro lado, se você nunca faz essas melhoras ou se você não dá para as pessoas a oportunidade de reportar esses problemas, você vai ter, não só a equipe não vai crescer, você vai ter membros frustrados que vão estar menos produtivos, que vão ficar falando mais mal da equipe, por trás da equipe, que não vão querer trabalhar lá, vão não estar sugerindo para outras pessoas trabalharem com você. Então você vê que você pode criar essa bola de neve ou para o lado bom, tentando implementar melhoras de comunicação lentamente, ou uma bola de neve no sentido negativo, que você não melhora nada, você está estagnado, mas na verdade você só está piorando, porque se você não está melhorando, você só está piorando. Então eu diria que são uns pontos, alguns pontos fundamentais em termos de comunicação com a equipe. Não sei se na sua experiência com seus engenheiros e mecânicos, você sente mais alguma coisa que você precisa tomar conta para ter uma boa comunicação dentro da equipe? Cara, eu acho que é basicamente isso daí mesmo, transmitir confiança, tanto confiança no que você está sugerindo em termos técnicos, mas confiança no sentido de
que, por exemplo, eu preciso que o meu mecânico, se ele esqueceu de torquear a roda e o carro acabou de sair, eu preciso que ele confie em mim a ponto dele abrir o rádio e falar: Mate, que é como os caras me chamam, Mate, eu não torqueei a roda dianteira esquerda. Eu preciso que ele faça isso. Sim. E eu preciso que ele confie em mim a ponto de... Não importa se a gente perdeu uma saída, o pneu estava quente, pneu zero, tudo. Não importa. Ele sabe que a gente teve esse problema, a gente vai parar, vai torquear, vai sair e tá tudo bem. E a gente vai pensar em metodologias para que nunca mais a gente tenha um pneu, uma roda saindo sem o torque, sem ter sido torqueado. Então, eu concordo muito com isso. Eu acho que esse tipo de mentalidade que a gente tem que ter, novamente, o meu chefe, cara, o Sérgio Troy, valeu, Troy, é um cara que me ensina muito sobre isso a cada dia. E eu acho que você resumiu muito bem, muito bem. Legal. Já cobrimos bastante coisa, né? Já tem mais 1 hora aqui. Tivemos o primeiro episódio. E já tinha pedido algumas indicações para você. Você já tinha feito algumas indicações de livros e... Basicamente livros. Sim. Tem mais alguma coisa que você quer indicar pra gente? Cursos, ou livros mais voltados para essa área que a gente está discutindo? Sim, então hoje? a gente tinha falado bastante de dinâmica veicular, né? Porque era minha área na época de crescer na minha carreira, no Fórmula, etc. Agora, para a parte especificamente de engenharia de performance, como a gente falou, aprender dados é muito importante. Independente do livro que você vai usar, tem vários, né? Um muito famoso é o do George Sagers, que é interessante, realmente focado em análise de dados, etc. E aí, para você realmente conseguir desenvolver mais a parte de engenharia de performance como um todo, aí você vai precisar buscar outros materiais. Tem bastante blog na internet que vai ser sobre uma mudança específica. Tá. Então, o que você faz com uma mudança de pressão de pneu, com uma mudança de tow, de cambagem, etc. Então, dá para achar coisa na internet, isso não é nada muito completo, muito organizado. Tem vários cursos sobre isso. Eu sei do curso do Pedro Carmo, que não é exatamente a parte... Eu não fiz ainda, não é exatamente a parte técnica da análise de dados em si, mas é talvez sobre como organizar todas essas diferentes metodologias e mentalidades que a gente discutiu. Então é um curso que eu ouço falar bem, e é aqui do Brasil. E outro curso que tem é o que eu mencionei da Optimum G. A gente tem o curso de dinâmica veicular, que é muito bom para te dar toda essa base que eu falei de entender mudanças de setup e realmente ter propriedade sobre o que você faz. E o segundo curso, que é o curso de engenharia de performance, que é o Data Driven Performance Engineering. Nesse curso, a gente tem basicamente 2 pilares. A gente quer ensinar engenharia de performance como visto pela Optimum G, com 2 pilares: a análise de dados. Não, na verdade, não apenas análise de dados, mas a gente chama de data driven. Então você é baseado em dados, basicamente baseado em fatos. E o segundo é realmente a parte de dinâmica veicular e você entender o que você está fazendo. Então a gente basicamente desenvolve todos esses conceitos, literalmente todos, durante horas, sempre com esses 2 pilares e voltando e conectando as diferentes áreas. E agora, recentemente, a gente criou um curso ainda mais avançado, então é uma outra versão desse Performance Engineer, que é só para profissionais, porque ele é um pouco mais curto, mas a gente já entra com uma velocidade muito mais rápida, bastante conteúdo nesses 3 dias, e que está muito bacana. Foi o que eu apresentei em Imola agora, tinha gente da Pagani, tinha gente da Ferrari Fórmula 1, tinha gente de diferentes equipes de corrida. Gostaram demais, a gente está muito feliz com esse curso e eu espero estar trazendo para o Brasil esse ano esse curso. Então vamos tentar ver se meu calendário e o calendário das corridas no Brasil, se a gente vai conseguir uma data legal para isso, mas eu acho que para quem curte essa discussão aqui, é um seminário que eles gostariam demais, de verdade. Legal. E só teve um que a gente falou sobre pilotagem. Só pra gente resumir, qual era? Uma série de livros? Sobre pilotagem, você falou? Isso. Exato. Bom que você me lembra, porque ele é uma série muito legal. Chama Speed Secrets, então Segredos da Velocidade. Ele é uma série, é meio confuso, parece que um livro que junta 3 deles. Eu li esse livro e não li os outros, então eu não sei exatamente qual volume você deveria ler. Tá bom. Mas é muito bacana, vai conectar um pouco a análise de dados, mas é principalmente como ser um bom piloto e também como a pilotagem vai estar influenciando o balanço do carro, que pra gente, engenheiro de performance, completamente fundamental. Então eu realmente sugiro essa coletânea também.
Fechou então, Bruno. Legal. Finalmente saiu. Sim. A gente teve essa oportunidade. Já tem, cara, muito mais de 6 meses. Tem uns 8 meses. Eu acho que a gente tá mencionou ensaiando sobre isso, sim. Até conseguir o calendário bater. Eu tô no Brasil, você não tá em corrida. Por isso que eu tive que vir direto do aeroporto pra cá. E amanhã eu já tô pegando outro avião. Mas pelo menos a gente conseguiu essas horinhas pra trocar uma ideia. Foi muito bacana. Gostei bastante de participar. Acho que o papo foi muito legal. É um material que é difícil de achar em outros lugares. Na verdade, eu nem não sei onde achar esse tipo de discussão, ao mesmo tempo técnica, mas também um pouco mais abrangente, né? Não só discutindo análise de dado, mas tudo que inclui ser um performance engineer. E outra coisa muito bacana é ver também o seu crescimento profissional, desde que a gente começou a conversar alguns anos atrás até agora. Dá bastante orgulho de todo esse crescimento, toda essa maturidade. Tá bem bacana todos os seus projetos e o seu crescimento. Obrigado, Bruno. Obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto desse primeiro episódio, tanto do primeiro episódio quanto desse que é o segundo. E vamos ver aí o que a gente tem pela frente. É isso Valeu, aí. Bruno. Valeu, Matheus. Pessoal.